Então, vamos mergulhar fundo numa análise que é quase um processo teológico e literário de um dos vilões mais infames da ficção científica. A pergunta que a gente vai tentar responder aqui é bem direta. Onde, exatamente no inferno, um personagem como Erebus se encaixaria? Para isso, vamos usar um mapa bem antigo da danação para entender os crimes de um monstro do futuro. Basicamente, estamos colocando lado a lado dois mestres em suas áreas. De um lado, um arquiteto da traição em escala cósmica. Do outro, o cronista definitivo da punição divina. Ok, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o inferno de Dante é uma regra fundamental. Os piores pecados, aqueles que te levam para o fundo do poço, não são os crimes de paixão, são os crimes de intelecto, frios e calculados. E é aqui que Erebus já se destaca. Ele não é só um brutamontes. Ele é a própria personificação do que Dante chamava de malícia. Ou seja, ele usa a razão, um dom divino, para o mal mais puro. E só por isso, ele já garante um lugar bem lá embaixo na hierarquia infernal. Nossa descida começa no reino da fraude, o oitavo círculo. E olha, esse é um lugar onde Erebus não é apenas um pecador. Ele é praticamente um profissional de altíssimo nível. O interessante do Malebolge é que ele não é uma punição única. É tipo um complexo com 10 valas diferentes, cada uma para um tipo específico de fraude. E Erebus? Bom, ele consegue se qualificar para no mínimo 5 delas. Essa tabela é praticamente o currículo infernal dele. Dá uma olhada. Simonia, por vender a humanidade em troca de poder. Hipocrisia, por pregar lealdade ao imperador, servindo ao caos. Maus conselhos, ao manipular Lorgar e Horus. Semeador de discórdia, por criar a heresia. E falsificação, por roubar a identidade do Erebus original. Ele não é um pecador de uma categoria só, ele é um mestre em várias. O ponto crucial aqui é que a fraude dele não era para obter pequenos ganhos, para roubar uma coisinha aqui ou ali. Não. A fraude foi a ferramenta que ele usou para dar início à maior e mais destrutiva guerra civil da história da humanidade. Mas por mais terríveis que esses crimes de fraude sejam, eles são só o começo. É como se fossem a porta de entrada para algo muito, mas muito pior. Algo que, na visão de Dante, é simplesmente imperdoável. Agora a gente desce mais um nível. Saímos da fraude simples e entramos no território do pecado absoluto na cosmologia de Dante. A traição de um laço de confiança, um laço especial. Bem-vindos ao Cócito, o fundo do universo. E aqui não tem fogo não. O castigo é o oposto, um deserto de gelo. É o lugar onde a ausência do amor divino é tão completa que tudo, inclusive as almas, congela para sempre. E aqui a gente vê como Erebus viola sistematicamente cada tipo de laço sagrado que existe. Ele trai a família, quando mata seu irmão de legião Argel Tal pelas costas. Ele trai os seus criadores, ao executar Erda, a mãe genética dos Space Marines. E ele trai a hospitalidade, quando ataca o povo que o recebeu em paz. Chegamos! Este é o destino final. O ponto mais baixo do inferno. Um lugar reservado para aqueles que cometem o ato final de traição. Trair seus mestres e benfeitores. E olha só a companhia que ele vai ter por lá. Judas, que traiu um mestre espiritual, Brutus e Cássio, que traíram o mestre político. Mas o caso de Erebus é ainda mais completo. Ele traiu em todas as frentes o Criador, o mestre espiritual e o líder político. A condenação dele é uma certeza. Judeca. Esse é o nome da zona mais profunda do inferno. Não é só um lugar, é um estado de ser, a prisão final para as almas que cometeram o pecado mais frio de todos. Diante de tudo isso, as evidências são esmagadoras. O veredito é óbvio, culpado. A sentença, ser totalmente submerso no gelo, bem no centro do abismo, para sempre. Mas, e aqui vem a parte genial do inferno de Dante. A punição nunca é só sofrimento pelo sofrimento. Ela é sempre um reflexo perfeito, e muitas vezes irônico, do pecado cometido. Esse princípio tem um nome: contrapasso. É a ideia da justiça poética. O castigo não é aleatório, ele é uma forma de danação profundamente pessoal, feita sob medida para o pecador. Pensa bem na ironia. O crime de Erebus foi servir ao caos, a mudança constante. E a sua punição? A imobilidade absoluta. O agente da turbulência cósmica, condenado a uma paralisia perfeita e eterna, sem poder mover um único músculo. E a sua maior arma? A voz, a palavra enganosa,
A retórica manipuladora. Qual a punição? O silêncio eterno e absoluto. O mestre da manipulação fica mudo para sempre, com todas as suas mentiras presas dentro da própria mente, sem ter como escapar. E a tortura final, talvez a pior de todas, é a psicológica. Ele é forçado a assistir eternamente à total futilidade de tudo que fez. Ele vê que sua grande traição, no final das contas, só serviu para criar um império ainda mais fanático e devoto à figura que ele tentou destruir. Isso tudo nos leva a uma reflexão bem sombria, não é? Talvez o maior mal do universo não seja a raiva monstruosa, a fúria cega. Talvez a maior ameaça seja a traição fria, calculada, que vem em silêncio, da parte de alguém que um dia foi um amigo.